sinistro. Gente, então hoje a gente vai trabalhar essa parte de necroptose, ou necroptose, que é um dos termos aí utilizados para caracterizar outro tipo de morte celular, tá? Ele é considerado, esse tipo de morte celular, um padrão híbrido, né? Ele é uma junção de dois processos de morte celular, que são a necrose e a apoptose. Então, ele vai ter esse tipo de morte celular, né? Vai ter aspectos relacionados à necrose. A gente já antecipa que esses aspectos relacionados à necrose, eles são aspectos morfológicos e aspectos bioquímicos que estão ligados à questão da necrose, mas ele também tem características muito próximas e muito parecidas com o processo de apoptose. Essa similaridade está relacionada aos aspectos de programação, né? Vai haver programação para que esse evento aconteça, e a gente também vai entender que esse padrão muito próximo à apoptose está relacionado à patogenicidade e à genética desse processo. Então, é um processo denominado híbrido, porque é uma junção de dois outros processos que a gente viu. Vai haver características típicas da necrose e vai haver características típicas da apoptose, mas não se enquadra nenhum e nem outro especificamente. É outra forma outro tipo de morte celular com características peculiares a esse processo, tá? Então, é algo diferente, algo único. Então, quais os aspectos que estão relacionados à necrose? Então, o prefixo necroptose, né, necro, vem das similaridades que esse processo tem com a necrose. E aí a gente pode dividir essa similaridade em dois pontos, que seria aquelas similaridades relacionadas à morfologia, às modificações morfológicas que acontecem, que são parecidas com a necrose, assim como também os processos bioquímicos que acontecem parecidos com a necrose. Quais são eles, né? Quais são esses aspectos morfológicos e bioquímicos? A gente vai ter na necroptose também a redução na quantidade de ATP, a depressão dos níveis de ATP, que, se a gente for analisar, acontece da mesma forma na necrose, né? Há uma redução significativa na quantidade de ATP. Assim como também o processo de tumefação celular, que é muito típico da necrose. O que é isso, né? Só relembrando, é quando a estrutura da célula ela vai começar a sofrer um processo de rigidez, principalmente nas membranas, tanto na membrana celular como na membrana das organelas, fazendo com que fique uma certa turgência aí. E essa tumefação ela é derivada daquele desequilíbrio osmótico, né? Desequilíbrio de íons que vão tender a entrar e acontecer um acúmulo ali, gerando, ocasionando um ganho de água, né, principalmente água nas células, e gerando aquele aspecto de tumefação, tá? Também na necroptose a gente vai ter geração de radicais livres, de espécies reativas de oxigênio. Essa geração ela está relacionada com problemas, ela é uma consequência desse processo de tumefação na mitocôndria. Então, quando tem um desequilíbrio a nível de mitocôndria, a gente vai ver que há uma, uma produção de espécies reativas, como a gente já estava analisando lá naquele mecanismo na necrose, né? E o que também faz com que haja formação de radicais livres é a redução de ATP, né? Esses dois processos estão muito relacionados, né? As percas em relação à quantidade de ATP disponível, assim como também a produção de radicais livres. E aí a gente tem um aspecto que parece com um processo que ainda a gente vai ver, que é a, a autólise, que é a autodestruição celular. Na necroptose, há também liberação de enzimas que estão presentes no lisossomo, que começa a haver aquela corrosão interna a nível de material intracelular. E, por fim, a gente tem a ruptura da membrana, que é muito típico da necrose, né? Quando há aquela ruptura e há o extravasamento do material intracelular. Nessa situação aqui, a gente vai ver
que a liberação de conteúdo intracelular, ela ainda não medeia o surgimento, a migração de células de defesa. Então, assim, não tem uma inflamação também, não, tá? Aí é um ponto que diverge da necrose, né? Que na necrose a gente tem inflamação. Aqui, não. Por quê? Porque a gente já vai ter outros aspectos relacionados à apoptose, que na apoptose não acontece inflamação, que é um processo rápido e evita o extravasamento desse material intracelular, tá? Nos aspectos patogênicos, né, ou patogenéticos, patogênicos e genéticos juntos, eles estão muito parecidos com a apoptose. Esses aspectos aqui estão relacionados à necrose, e aqui a gente está vendo o aspecto relacionado à apoptose. Quais são esses eventos? A gente tem também um sistema sofisticado de programação, né, em que vai haver uma codificação genética resultando num processo de informação por sinal ou transdução de sinal, tá? Que vai fazer com que aquela célula entre na via de morte celular, vai dizer, ó, essa célula precisa morrer, tá? Da mesma forma que a apoptose. E aí a gente tem um processo que é genético, mas não existe a ativação de caspase. Então, é um dos pontos em que se diverge da apoptose. Na apoptose, a gente tem que essas caspases elas vão ser ativadas. Na necroptose, não há ativação, mas há o quê? Vai haver toda uma cascata programada de eventos sinais. A gente chama esses eventos sinais quando há, por exemplo, ligação de uma substância com outra e também a expressão de um receptor na célula, na membrana celular, como também a produção de vários tipos de proteínas enzimáticas, né, para poder ter uma cascata de reação, tá? Então, esses aspectos de formação, de transdução de sinal, é similar ao processo da apoptose. O que é que diverge? É que na apoptose a gente tem a programação, a ativação das caspases. Aqui não vai haver ativação das caspases nesse processo de necroptose. Tá? Quais são as etapas em termos de mecanismo? Né? Aqui a gente está vendo que o fato de existir receptores e esse receptor se ligar a um ligante, a outra proteína denominada ligante, é um tipo característico da apoptose. Se a gente for lembrar, a via extrínseca da apoptose é basicamente o mesmo processo. É uma ligação cruzada entre um receptor e um ligante. Né? Nesse caso aí, a gente também já vai ter o tipo de receptor da classe TNF, só que é do tipo R1, que é praticamente o mesmo tipo da via extrínseca, se ligando a um ligante do tipo TNF, tá? Então, essa é a diferença, porque no outro a gente tinha, na apoptose, a ligação desse receptor TNF-R1 com o FAS, né? Aqui só muda o tipo de ligante, que é o TNF, tá? Após essa ligação entre o receptor e o ligante, né, esses receptores na superfície da célula vão recrutar proteínas enzimáticas, complexos proteicos enzimáticos, chamadas de quinases. Essas quinases, elas têm a função de resgatar, sequestrar as caspases, tá? Principalmente as caspases do tipo 8. Elas vão fazer com que haja um sequestramento dessas caspases, fazendo com que ela fique inativada. Elas vão inativar a caspase. Na apoptose, a gente tinha uma via resultando na ativação da caspase. Aqui a gente vai ter uma via que inibe a atividade da caspase, certo? E aí, depois dessa inativação, é formado um complexo proteico, que é a junção dessa RIP1, dessa RIP3, que são as quinases,
mas acaspases, né, gerando o que a gente denomina de necrossomo, que é um grande complexo proteico aí. A partir da geração desse necrossomo, aí vão ser ativados aqueles eventos que são iguais a nível de necrose. Quais são esses eventos? A gente vai ter um aumento nas permeabilidades das membranas lisossômicas, danos à mitocôndria, redução dos níveis de ATP como consequência dos danos à mitocôndria, além da geração de espécies reativas também provocado por esses danos na membrana da mitocôndria. E isso é característico, um processo igual ao que acontece a nível de a necrose, desculpa. Esses eventos aqui são iguais ao que acontece a nível de necrose. Essa imagem, eu tive que cortar para poder ela caber aí no slide, tá? Mas eu vou explicar direitinho. A gente está vendo aí na superfície da célula, na membrana, um receptor proteico com os ligandes. Gente, o receptor é esses cilindrozinhos, tá? Que está em creme, uma cor creme. TNFR do tipo 1. Os ligantes são essas bolinhas, tá? Essas bolinhas que é do tipo TNF. Então, quando há essa ligação entre TNF com o seu receptor, né, que é o TNFR1, eles vão recrutar, ativar aquelas enzimas, as proteínas, complexo proteico com atividade enzimática, do tipo RIP1 e RIP3, tá? Esse complexo RIP1, ele se conecta inicialmente, né, com o TNFR1, e depois ele recruta a RIP3. A RIP3, anteriormente, ela já vai se ligar com a caspase 8. Para que se ligar com a caspase 8? Para inativá-la, certo? Se não houver a inativação, vai haver o processo de apoptose. Essa é a grande diferença. Que se houver a ativação, a gente já está vendo aqui, né, na outra imagem do lado direito, que vai haver ativação da caspase, se não houver o sequestramento dela. E aí, com a ativação da caspase 8, a gente vai ter uma seta aqui final, mostrando que vai ser direcionada para a apoptose. Quando essa caspase 8 ela é sequestrada pelo complexo RIP1 e RIP3, ela fica inativada para não entrar na via de apoptose. Se ela está inativada, ela vai entrar na via de necroptose. Tá? Vejam que RIP1 e RIP3 estão ligados a uma substância com uma interrogação, formando um necrossomo. Por que essa interrogação? Porque não se sabe se realmente essa caspase vai ficar ainda ligada ao RIP1 e RIP3. Ou se essa ligação com o RIP1 e RIP3 das caspases é apenas para desativá-la. Então, não se sabe se ela ainda está envolvida, se as caspases 8 estão envolvidas nas alterações metabólicas. Então, por isso que está um sinal de interrogação aí. E aí, a partir da formação do necrossomo, começa a haver uma alteração na permeabilidade da mitocôndria. Então, esse complexo proteico, chamado necrossomo, ele se deposita sobre a membrana mitocondrial, começando a interferir na sua permeabilidade. É a mesma coisa do que acontece lá com a liberação do citocromo, né? Só que aqui é um complexo denominado necrossomo. O que é que vai acontecer em consequência? Quais são as alterações metabólicas? A mitocôndria vai começar a perder material intramitocondrial, né? E vai haver um prejuízo na síntese de ATP. Por quê? Porque proteínas que estavam formando aquele complexo que fica nas cristas mitocondriais vão sofrer interferência. Tanto vai haver perda de prótons, como perca também de elétrons, como também perca das próprias proteínas que constituem aquela cadeia, né? E aí vai haver uma redução na quantidade de ATP, gerando um colapso
na questão energética, né? No fornecimento de energia. Com isso, é um dos pontos que provoca o quê? Ruptura e perca da integridade, tanto a nível de membrana celular como das organelas, caracterizando aquele processo que é muito parecido com a necrose. Formação de bolhas, né? Formação de ruptura da membrana, tumefação da membrana e perca do material intramitocondrial, entre outros processos. Da mesma forma, como está havendo prejuízo a nível de integridade da mitocôndria, vai haver um excesso de produtos de espécies reativas de oxigênio. Por quê? Porque vai interferir na atividade enzimática da oxodismutase, superoxodismutase, catalase, peroxidase, que são aquelas enzimas que atuam aí evitando a produção de radicais livres. Como há um distúrbio, aumenta essa produção de radicais livres. Qual a consequência? Radicais livres vão bombardear proteínas e material genético, fazendo com que haja uma perca na sua integridade. Essas biomoléculas elas vão começar a sofrer um processo de degradação. Além disso, os radicais livres eles também afetam a constituição dos lipídios, né? Formando aquele efeito denominado de detergente, que é a peroxidação lipídica, né? E a peroxidação resulta no aumento, no dano gerado a nível de membrana, aumentando a sua permeabilidade e gerando tumefação também, além da membrana das organelas, e também gera uma alteração a nível de lisossomos, porque os lisossomos também são formados pelos mesmos fosfolipídios das membranas. E aí esse efeito de peroxidação altera essa permeabilidade. O que acontece? Todas as enzimas que estão presentes no lisossomos vão ser liberadas. E aí vai acontecer a degradação das macromoléculas, de todas as macromoléculas, de todo o conteúdo intracelular, gerando morte celular por necroptose. Ok? Esse é o mecanismo. Alguma dúvida, gente, sobre esse mecanismo? Nenhuma? Ok. Eu trouxe um vídeo. Gente, eu queria só escutar alguém aí falando, porque às vezes eu tenho a impressão de que não está conectado. Eu tenho medo de acontecer isso e eu estar falando à toa. Tá tudo ok, Marcelino. Ok, obrigado. Ó, aí eu trouxe um vídeo mostrando esse processo de necroptose, tá? Como acontece. Vocês vão ver que tem muita similaridade com a necrose e muita similaridade com a apoptose. Então, tá em inglês, mas as palavras eu vou falando assim para dizer o que é, tá? Ó, aqui é a célula começando a ver o processo de morte celular por necroptose, certo? Aí a gente vê a formação de bolhas, né? A destruição, disruptura da membrana, e aí o processo de morte celular, a célula caminhando para o processo de morte celular, e começa a ver a formação de bolhas, né? E também de encurtamento de condensação desse material genético, que é parecido muito com o quê? Com a apoptose. Então, de novo, o vídeo. A célula intacta, a membrana intacta, depois ela sofre alteração, já vai começar a haver uma disruptura da membrana, formação caminhando para a morte celular, né? Depois a célula começa a formar bolhas, né? Esse é o processo de necroptose. Muito rápido, né? Passar de novo. Disruptura, caminhando para a morte, a extensão citoplasmática da membrana, formação de bolhas e
a condensação da cromatina, né? Qual a importância da necroptose, né? Esse processo ele também tem uma importância relevante aí dentro da biologia do sistema do corpo humano, tá? Na formação, principalmente do crescimento dos ossos, né, que a gente chama de formação da placa óssea, tá? Quando o osso ele começa a haver um crescimento. E aí o que acontece? Precisa haver a morte de algumas células para poder esse osso crescer por outros tipos de células, tá? Também está associada a algumas patologias pontuais, como pancreatite, né? No caso aguda, tá? Eventos relacionados ao fígado, quando o fígado começa a armazenar gordura. Então, aquele processo inicial em que o fígado está iniciando ao armazenamento de gordura já é um indutor também de acontecer necroptose. Por quê? Porque já está sinalizando que está havendo distúrbio metabólico e precisa haver a perda de algumas células como estratégia também de defesa desse órgão, né? Doenças neurodegenerativas, só lembrando que a doença de Parkinson, assim como o Alzheimer, também são provocadas por acúmulo de proteínas mal dobradas, tá? A gente falou ontem. Aí também no Parkinson em específico acontece o processo de necroptose nas células neurais, tá? Nos neurônios. Também vai atuar em processos em que as células são infectadas por vírus, né? E alguns vírus que, olha só que interessante, eu falei ontem que tem alguns vírus que inibem, né, a ativação da caspase, produzindo aquela proteína FLIP, né? Aqui é uma estratégia do organismo para, mesmo assim, digamos que o vírus conseguiu induzir a produção dessa proteína FLIP. Não tem ativação da caspase. Se não tem ativação, não pode acontecer a apoptose. Então, uma via alternativa do organismo é a necroptose para a eliminação desse vírus. Então, mesmo ele inativando as caspases, é uma estratégia de fazer com que ele seja eliminado, tá? Evite o processo de infecção por determinados tipos de vírus, ok? A piroptose é um termo também bastante interessante relacionado a um dos tipos de morte celular, mas é um tipo de morte celular muito relacionada com a produção de uma substância envolvida na resposta imunológica, que são as interleucinas. Tá? As interleucinas, elas recrutam células de defesa e elas são indutoras de processo de inflamação. Tá? É um evento que tem características parecidas com a apoptose, porque é uma morte celular também programada, mas ela difere porque ela tem liberação de citocinas do tipo 1, tá? Essas citocinas, elas são as responsáveis pela geração de febre e o recrutamento de células de defesa, tá? Essas semelhanças, por a gente estar relacionando a característica de programação, aí sim ela aparenta-se com a apoptose. Mas pelo fato de não ter ativação de caspases, né, e ter a produção de citocinas, é o que difere também da apoptose, tá? A gente está vendo que vai ter um tipo de caspase diferente sendo ativada, que é a caspase 1, tá? Vai haver a produção de substâncias que vão recrutar células de defesa. Só lembrando que esse processo de morte celular está envolvido quando acontece infecção microbiana. Alguns micróbios infectam a célula e a defesa, né, dessas células é produzindo uma via de morte celular por piroptose. Tá? Só corrigindo, eu falei que não há ativação da caspase. Nesse caso aqui, há ativação de um tipo de caspase específica, que é a caspase do tipo 1, certo? E aí, a partir do momento que essas células são infectadas, começa a haver a ativação de um conjunto proteico, de um complexo proteico chamado inflamossomo, e a ativação desse complexo proteico, ele é responsável por
recrutar as caspases 1 e ativá-las. A partir do momento que a caspase 1 é ativada, acontece a liberação para o meio extracelular de interleucina do tipo 1, para haver o recrutamento das células de defesa. Esse prefixo piro significa febre. Então, é um evento que gera febre com o intuito de recrutamento de células de defesa. Qual a diferença em relação à apoptose? A gente vai ter liberação de fatores de inflamação, que não existe na apoptose, né? Inflamação. Além de um tipo específico de citocina, que é o tipo 1. Tá? Opa, o tipo de caspase, perdão. É um tipo de caspase específica do tipo 1. Então, essa é uma grande diferença relacionada à piroptose. Então, a gente está vendo aqui a imagem mostrando essas fases. Então, à medida que uma célula é infectada, e aí a gente está vendo na outra imagem a liberação a partir de poros, né, de substâncias, principalmente L2, para recrutar células de defesa, né, provocando a inflamação. Se vocês forem pesquisar esse processo, ele é muito difícil de achar a imagem. Não tem a imagem mostrando esses mecanismos, tá? Só tem a descrição desses mecanismos. Então, por isso que são imagens mais não tão claras, digamos assim, são imagens mais abertas, né? Ok? Gente, pelo horário, deixa eu só ver que horas são. Ai, meu Deus. Certo, a gente já extrapolou um pouquinho, né? 8, 9, meia, certo? Deixa eu só ver se dá tempo de dar esse conteúdo. Tá. Vamos deixar para a semana que vem, tá bom? Esse conteúdo sobre autofagia. E aí a gente vê a autofagia e a parte de armazenamento intracelular, tá bom? Que já é muita informação para vocês. E aí eu não quero que minhas aulas fiquem pesadas, densas, tá? Como tarefa, vou dizer assim, como tarefa, vou deixar o encaminhamento da leitura, né? Então é necessário que vocês leiam o conteúdo aí, o capítulo 2 ainda, né? No livro de vocês é o 2, ok? Alguma dúvida, gente, até então?